Olá, bem-vindos à nossa reflexão de hoje. Vamos mergulhar num tema que todo mundo acha que conhece, mas que é cheio de nuances. O que, afinal, é o amor verdadeiro? Vamos explorar uma perspectiva que busca reconciliar duas coisas que parecem opostas: a verdade e a compaixão. A gente começa com uma pergunta que, com certeza, já passou pela cabeça de muita gente. Sabe aquela situação difícil em que parece que temos que escolher entre ser honestos, falando uma verdade dura, ou ser amorosos, talvez até omitindo algo para não magoar? Pois é, a questão é: será que esse dilema tem saída? A fonte que estamos analisando descreve isso como um pêndulo. A gente tende a ir de um extremo ao outro. De um lado temos o legalismo, que é a verdade pura e dura sem amor nenhum. E do outro, o engano, que é um tipo de amor sem o alicerce da verdade. E o problema é que nenhum dos dois lados representa o amor de verdade. Então, vamos dar um zoom em cada um desses extremos para entender por que eles são tão perigosos e, no fim das contas, uma distorção do que o amor deveria ser. O primeiro problema é esse aqui: o legalismo. É quando a pessoa se apega tanto à verdade, à regra, que esquece da pessoa. A verdade vira uma arma, sabe? Ela pode até estar factualmente correta, mas sem compaixão, ela só machuca, só destrói e acaba afastando todo mundo. Agora, o segundo extremo é mais sutil e talvez até mais perigoso. É um tipo de amor que evita a verdade a qualquer custo para não causar desconforto. Ele parece bom, é paciente, é gentil, mas no fundo é um engano. É como deixar alguém caminhar para o perigo sorrindo só para não ter uma conversa difícil. Ok, então se os dois extremos são ruins, qual é a solução? A fonte argumenta que o segredo não é achar um meio termo, mas mudar completamente a nossa lente, o nosso ponto de vista. E essa nova lente é a da eternidade. Para a gente entender isso na prática, a fonte nos dá uma imagem muito poderosa. Pensa na seguinte cena: uma pessoa cega está andando tranquila, mas ela não sabe que está a poucos metros de um penhasco altíssimo. E aí vem a pergunta crucial. Diante dessa cena, o que é o ato de maior amor? O que realmente significa se importar com essa pessoa nesse momento? Basicamente, existem duas opções. A primeira é não estragar o momento, dizer palavras bonitas e deixar a pessoa seguir seu caminho para a morte. A segunda é talvez gritar, ser duro, assustar a pessoa, mas salvar a vida dela. Olhando assim, a escolha parece óbvia, né? E aqui está o pulo do gato. A fonte diz que a nossa definição de amor muda completamente dependendo do nosso horizonte de tempo. Se a gente pensa só nos próximos minutos ou nos próximos 80 anos de vida, a gente toma um tipo de decisão. Mas se a gente pensa com as lentes da eternidade, a prioridade muda. Salvar a vida se torna infinitamente mais importante que o conforto momentâneo. Certo, com essa perspectiva da eternidade em mente, agora a gente consegue entender a definição de amor que a fonte vai apresentar. E, segundo ela, essa definição é a chave de tudo. Para fazer essa distinção, a fonte nos leva a uma passagem bem específica. A ideia é que não basta descrever o amor com qualidades bonitas. É preciso ter uma definição clara, um critério para a gente saber diferenciar o que é genuíno do que é só uma imitação. E a definição é esta, vinda do apóstolo João. O amor, em sua essência, não é apresentado como um sentimento, uma emoção que flutua, mas sim como uma ação, um compromisso firme, obedecer aos mandamentos de Deus. Então, o ponto central é esse. A base, o DNA do amor verdadeiro, de acordo com essa visão, é a obediência. Eu sei, é uma palavra forte, que hoje em dia pode soar até contraintuitiva, mas, para a fonte, é justamente esse o critério que nos impede de confundir amor com simplesmente passar a mão na cabeça. Para reforçar por que uma definição é tão importante, a fonte faz uma analogia. É como tentar explicar para alguém o que é um carro descrevendo apenas que ele tem rodas. Bom, uma bicicleta também tem rodas. É preciso a característica essencial, o que define aquilo. Com o amor, seria a mesma coisa. Sem a definição central, a gente corre o risco de pegar uma imitação e achar que é o original. Mas, atenção! Isso não quer dizer que o amor é só uma obediência fria e sem sentimento. Muito pelo contrário. A fonte argumenta que essa obediência, essa verdade, tem que ser expressa com compaixão. Uma coisa não vive sem a outra. Vamos ver como isso se encaixa. Aqui entram aquelas qualidades do amor que todo mundo conhece, lá de 1 Coríntios 13. A paciência, a bondade, a humildade. Segundo a fonte, essas não são a definição do amor, mas sim o veículo. São o jeito, o tom,
a forma como o amor verdadeiro, baseado na verdade, deve ser colocado em prática. E olhem que interessante, o próprio apóstolo João reforça essa ideia. Ele repete a definição amor é andar em obediência para mostrar que o como a gente ama, com todas aquelas qualidades, está totalmente conectado ao que o amor é na sua essência. As duas coisas caminham juntas. Para fechar, a fonte conta um caso que serve de alerta. É a história de um jovem que estava cheio de verdade para falar, mas seu coração não tinha amor genuíno pelas pessoas. O resultado foi desastroso. Isso mostra que não adianta nada ter a verdade se a motivação não for um amor profundo pelo outro. Resumindo então, o amor verdadeiro seria a fusão perfeita desses três elementos. O cerne, o que, é a obediência à verdade. A expressão, o como, é através da compaixão e da humildade. E a motivação, o porquê, é um coração que se importa de verdade com o bem eterno do outro. E tudo isso nos deixa com uma grande questão para refletir, não é? Como é que a gente desenvolve esse tipo de amor? Como aprender a enxergar as pessoas e as situações não só com os olhos do agora, mas com essa perspectiva da eternidade? Fica aí a reflexão, é um desafio em tanto. E na próxima semana a gente continua explorando outros temas importantes por aqui. Que Deus abençoe a todos!